Segunda carta do apóstolo João, versículo 8. Apenas uma partícula desse versículo. Eu vou falar hoje, irmão, sobre 5 coisas que o diabo quer tirar de você. 5 coisas que o diabo quer tirar do crente. Você tem, você recebeu, Deus lhe deu essas coisas. Entre tantas coisas que Deus lhe deu, eu vou citar 5 coisas que o diabo está lutando para tirar de você, para tirar de mim, para tirar de nós, para tirar da igreja. E aí alguém pode perguntar, pastor, mas ele pode tirar alguma coisa do crente? Sim. Apocalipse capítulo de número 3, versículo 11 diz o quê? Eis que cedo venho, o meu galardão está comigo. Eis que cedo venho. Deixa eu ver se eu lembro aqui o versículo, irmãos. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então nós temos aí uma promessa, né? Eis que cedo venho, é uma promessa. Temos uma advertência. Qual é a advertência? Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. É uma advertência. Se é para guardar, é porque existe a possibilidade de perdermos. Para que ninguém tome a tua coroa. Aí vem a terceira parte do versículo. Há também uma recompensa para aqueles que guardar o que tem e não deixar o diabo tomar. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Vou repetir esse versículo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Só essa parte. 5 coisas que o diabo quer tirar de você. O significado do nome ou do vocábulo diabo: caluniador, acusador, opositor. É isso que ele é: caluniador, acusador e opositor. Aquele que era um anjo de luz, Lúcifer, significa portador de luz, quando se rebeliou contra Deus, se tornou diabo. E a palavra diabo significa caluniador, opositor e acusador. O diabo é inimigo número 1 de Deus. Ele também é inimigo da igreja, inimigo do reino de Deus, inimigo do crente, inimigo dos valores éticos e morais que nós pregamos e defendemos, e sendo inimigo da igreja e de tudo aquilo que se relaciona a Deus, ele vai lutar diariamente, diuturnamente, 24 horas, para desconstruir, irmãos, tudo aquilo que glorifica o nome do Senhor, ou para tirar de nós aquilo que recebemos do Senhor. Domingo pela manhã, quem estava aqui ouviu, né? Que estamos em uma guerra no campo das ideias, né? Antigamente, havia uma perseguição contra a igreja, uma perseguição física, velada, onde se matava crente, prendia crente. Hoje, quase que no mundo inteiro, essa perseguição é no campo das ideias, das filosofias. Então essa guerra ainda é mais perigosa e mais delicada. E por essa razão nós precisamos usar, irmãos, as armas certas para vencer essas ideias e os ideólogos que têm criado essas ideias para desconstruir, para desconstruir aquilo que nós cremos, defendemos e pregamos. A primeira coisa que o diabo quer tirar de você, grave aí, você já sabe o que é, só para relembrar. Ele quer tirar de você a sua fé, a fé salvífica. Alguém pode perguntar o que é fé, pastor? No sentido bíblico e teológico, o escritor aos Hebreus dá uma definição de fé. Alguém lembra? Capítulo 11, versículo 1, que está escrito lá: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção ou a prova daquilo que não vemos. Isso é fé. Você não está vendo, mas você está esperando.
É invisível, mas você está crendo que vai acontecer. Isso é fé. Alguns teólogos, estudiosos da Bíblia Sagrada, dizem que existem vários tipos de fé, até 7 tipos de fé. Outros dizem que há 3 tipos de fé: a fé natural, a fé sobrenatural e a fé salvífica. Aquela fé que você crê para a salvação. E essa fé salvífica, irmãos, ela é produzida pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, vou citar bastante Bíblia hoje, versículo 17 diz o quê? Que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a fé salvífica, a fé para a salvação, ela é produzida pela palavra de Deus. É por essa razão que o diabo quer tirar do altar da igreja a palavra. É por essa razão que o inimigo quer tirar do crente a palavra, quer tirar da igreja a palavra. Ele quer nos distrair também na hora da palavra, porque ele sabe que quando o crente ouve a palavra, quando o crente guarda a palavra, ele cresce, amadurece, se fortalece e a sua fé fica robusta. Fica robusta. Então o inimigo vai lutar de todas as maneiras para tirar de você a fé salvífica. Efésios, capítulo de número 2, versículo 8. Bastante conhecido também. Todo mundo conhece, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Somos salvos pela graça. O que é graça, irmãos? Todo mundo sabe também, né? Graça é favor imerecido. Sabe o que significa? Pela graça eu recebo aquilo que eu não merecia. Você não merecia, eu não merecia, nós não merecíamos. A salvação, o perdão, a libertação, a cura da alma, o direito à vida eterna, nenhum de nós merecíamos. Mas pela graça nós recebemos tudo isso de Deus, que é amor. Então a graça nos dá salvação, mas nós precisamos de quê? Para acessar a salvação, precisamos da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Significa, se eu não tenho fé para crer no sacrifício da cruz, eu, logicamente, não vou ter acesso à salvação pela graça. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz o quê? Quem lembra? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu preciso de fé para agradar a Deus, eu preciso de fé para receber a salvação pela graça. Então, a graça é um dom de Deus, é a manifestação de Deus ao nosso favor. Título, capítulo 2, versículo 11. Quem lembra o que está escrito lá? Bíblia, eu vou citar muita Bíblia hoje. Título, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Aí vem a pergunta, irmão. Se a graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, por que então nem todos serão salvos? Porque a fé não é de todos. Porque nem todos terão a fé suficiente para alcançar a salvação que vem pela graça. Mas a graça se manifestou sem fazer acepção de pessoas. Mas para receber essa graça salvadora, eu preciso da fé salvífica. Lembra do textuário de domingo? Jesus falou o quê? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí vem uma condicional. Qual é a condicional? Quem crê e for batizado será salvo. O evangelho vai ser pregado. O nome de Jesus vai ser divulgado. Mas todo ser humano precisa fazer uma coisa para ser salvo: crer. Há uma condicional. Quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Temos aqui uma condicional. Então, a fé salvífica, irmãos, ela nos permite ter acesso à graça salvadora que vem por intermédio de Cristo Jesus.
E o inimigo vai fazer de tudo para tirar do coração do crente a certeza da salvação. Quando eu era bem jovem, eu liderava um grupo de jovens com 60 jovens mais ou menos, e tinha um baterista na igreja, filho de crente, a mãe crente, o pai crente, seus irmãos também crente. Ele estava na igreja, no altar da igreja, até falava, batia a bateria, tocava a bateria. E um dia eu conversando com esse jovem na feira livre, ele disse: olha, eu não era pastor ainda, mas era pregador. Olha, pregador, eu estou na igreja há muito tempo. Eu até conheço a Bíblia. Meus pais são crentes, mas eu tenho um grande problema. Qual o seu problema, jovem? Eu não tenho certeza da minha salvação. Eu não acredito que vou morar no céu, mas estava na igreja. Então, que percebemos que o diabo já havia tirado do coração daquele jovem a certeza da salvação. E ele vai lutar e fazer de tudo para tirar de você essa fé salvífica. E pasme, meu irmão, no que eu vou dizer. Há muitos pastores que pregava, ensinava, cantava, pastoreou a igreja e agora se tornaram ateus. Não crê mais na Bíblia, não crê mais em Deus, não crê mais em vida eterna, não crê mais no inferno, não crê mais no céu. E o pastor já falou disso aqui. Lá na França, há um grupo de pastores que se tornaram ateus. Perderam a fé salvífica. O diabo conseguiu tirar do coração desses homens de Deus a fé salvífica. É por isso, irmãos, que há muita gente se suicidando no meio cristão. Aqui está uma das respostas para você que pergunta: por que pastor fulano de tal se suicidou? Por que o pregador fulano de tal se matou? Por que o crente fulano de tal tirou a sua própria vida? Aqui está uma das respostas, não é a única. É porque muita gente já perdeu a alegria da salvação, já perdeu a certeza de vida eterna, já não tem mais a certeza que é salvo em Cristo Jesus, então não lhe resta mais nada. E essa pessoa chega num estado tão complicado, de depressão, ele acaba tirando a sua vida, porque acha que não tem mais nada a perder ou a ganhar. Então, cuidado, meu querido. Cuidado, meu irmão, minha irmã, porque o inimigo, ele vai fazer de tudo para tirar do seu coração a sua fé. E eu vou provar isso biblicamente. Abra para mim aí, eu vou pedir agora para alguém ler. Pega o microfone aqui para mim, lê para mim esse texto. Lucas, eu espero que dê para dar o estudo todo. Capítulo de número 22, versículo 31 e 32. Leia para mim, presbítero Cleito, por gentileza. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, verso 31 e 32. Veja o pedido que o diabo fez a Jesus. Veja só, é um pedido que o diabo fez a quem? A Jesus. Olha o pedido que ele fez. Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Quem pediu? Pediu a quem? E pediu por quem? Por Pedro. Quem falou foi Jesus. Simão, Simão, vigia, cuidado, porque o diabo pediu para se lidar com você, se andar com você. Mas eu intercedi ao Pai por ti, para que você não perca a sua fé. Veja que o diabo estava de olho em quem? Em Pedro, irmãos. O diabo sabia que futuramente Pedro seria uma chama na mão de Deus, uma atalaia, alguém que ia balançar Jerusalém, alguém poderosamente usado por Deus. E sabendo disso, o diabo antecipou: vou pedir a Jesus Pedro, para dar uma cirandada dele, uma peneirada em Pedro, para ver se ele vai resistir. Ele estava querendo tirar de Pedro o quê? A fé, está no texto. Pediu para tirar a sua fé. Mas eu intercedi por ti, Pedro, a Deus. Resultado, por Cristo não ter entregado, irmãos, Pedro na mão do diabo. Mais tarde Pedro se tornou um ganhador de almas. No seu primeiro discurso, quantas almas Pedro ganhou para Jesus? Quase 3.000 almas. Aquele homem que o diabo estava interessado em tirar do coração dele a fé.
Então tenhamos cuidado, porque o diabo quer tirar do nosso coração a fé. A segunda coisa que o inimigo quer tirar de você, quer tirar da vida do crente, e antes de ir para a segunda coisa, eu acho que dá tempo de falar tudo, eu disse que ia falar muito a Bíblia, né? Primeira carta do apóstolo São Pedro, versículo 5, versículo 8, diz o que lá? Vigiai, porque o diabo, vosso adversário. Primeira sentença, vigiai. Por que devemos vigiar, irmãos? Porque o diabo, nosso adversário, ele não é nosso amigo. Nosso amigo é Cristo. Ele é o nosso adversário. Anda em derredor. Olha só, em derredor. Ele não está muito longe não, irmão. Em derredor. Bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele não é leão. Ele brama como um leão. Ele não é leão. O único leão que nós conhecemos é o leão da tribo de Judá. Quem é ele? Jesus de Nazaré. Esse é leão. Mas o diabo é imitador. Ele brama como um leão, buscando a quem possa tragar. Significa o quê? Ele está buscando uma brecha, uma oportunidade para entrar. Jesus falou disso em João capítulo 10, versículo 10, parte A. Quem lembra? O ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Esse é o papel do diabo. Mas Jesus disse o quê? Mas eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Então, cuidado para que o inimigo não tire de você a fé. A segunda coisa que o diabo quer tirar do crente, irmãos, vamos lá. Se você quiser ir anotando, é bom. Sabe por que eu aprendi muito, irmãos, na minha vida? Quando alguém ia ensinar ou pregar, eu estava com caneta e papel. Até hoje eu faço isso. Eu estava pregando domingo aqui, eu estava anotando, e as mensagens que vai surgindo eu tinha um grande mestre, o pastor Joel Léo Pinto, um pastor hoje de uma grande igreja na Bahia, que ele me ensinou muita coisa. Tudo que ele ia fazer, eu estava anotando. Então, anotar ajuda você a aprender, tá? A segunda coisa que o diabo quer tirar de você, ou quer tirar do crente, o Espírito Santo. O diabo está interessado em tirar da sua vida o Espírito Santo. A Bíblia diz, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, você pode conferir se quiser, e marcar, versículo 19 do capítulo 6, o que é que diz lá? Que nós somos o quê? Templo, santuário, morada do Espírito Santo. Significa que o Espírito Santo habita em você. Você é morada dele. E você acha que o diabo fica feliz com isso? Ele fica alegre sabendo que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mora em você? Não, ele não vai ficar feliz. Porque o Espírito Santo, ele é o seu consolador, ele é o seu guia, ele é o seu mestre e ele é o seu intercessor. Você tem alguém que mora em você e além de morar em você, ele é seu consolador. Ele é seu guia, ele é seu mestre, ele é seu intercessor. Presbítero Cleiton, de novo para nós aí. Romanos capítulo 28, capítulo 8, versículo 26 e 27. Veja só o que Paulo disse sobre o Espírito Santo como nosso intercessor. Da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Olha só, quem é o Espírito Santo? Além de tudo que nós já falamos, ele é o nosso intercessor. Às vezes não sabemos pedir como convém, não é verdade, evangelista Pablo? Às vezes não sabemos pedir como convém, mas ele nos ajuda até nisso, irmão. Até levar os nossos pedidos diante de Deus e nos ensinar, e rogar a Deus em nosso favor, ele faz. Ele é o nosso intercessor. E o inimigo, sabendo disso, vai fazer de tudo, vai usar todos os meios para levar ou fazer com que você pratique coisas que possa afastar o Espírito Santo da sua vida. Isso aqui é interessante. O inimigo vai fazer de tudo para levar você a práticas
que pode afastar o Espírito Santo da vida do crente. Lembra do Salmo 51, verso 11? Ou é o verso 12, salvo engano? Lembra o que o salmista falou, o salmista Davi? Ele começou uma oração no 10 até o 12, lembra? Qual foi a oração que ele fez lá? Senhor, dá-me um coração o quê? Foi essa oração? Lê para nós lá então. Eu esqueci o versículo. É hora que dá branco na cabeça do pregador e vai embora. Salmo 51, vamos ler o verso 10, 11 e 12. Veja o que o salmista fez lá, uma oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Até aí. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Paulo, escrevendo na sua carta aos Efésios, capítulo de número 4, verso 30, ele disse o quê? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. O que é que eu aprendo aqui, irmãos? Que o Espírito Santo é um selo que aprova, atesta e garante a nossa redenção. Um selado com o Espírito para a nossa redenção. Eu não vou explicar isso aqui agora, porque o tempo não dá. Levando lá para o original grego e para o antigo, como era que funcionava um selo de um documento, né? Dava autenticidade àquele documento. Provava que aquele documento realmente era autêntico, né? Então você está selado, autenticado pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Então o inimigo está interessado que nós hajamos, irmão, de maneira que possamos entristecer o Espírito Santo e ele possa sair de nós. Aí alguém pode perguntar, pastor, é possível o Espírito Santo sair do crente? Saul, lembra de Saul? Saul perdeu o Espírito. E quando o Espírito saiu da vida de Saul, quem tomou o lugar que era do Espírito? Um Espírito maligno que o atormentava diariamente. Foi necessário chamar Davi para tocar a harpa, o instrumento, para aliviar o tormento de Saul. Então o Espírito Santo, irmãos, está em nós, mora em nós. E o diabo vai fazer de tudo para tirar esse grande amigo que nós temos, que é o Espírito Santo. A terceira coisa que o inimigo quer tirar do crente, sabe qual é? A alegria da salvação. Está no versículo 12 do Salmo 51. Lê para nós aí, presbítero Cleito. Hoje é mais Bíblia mesmo, vamos lá. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Por que o salmista está fazendo esta oração, irmãos? Por quê? O salmista Davi, ele havia pecado com Betseba, né? A esposa de Uria. Ele tinha caído em adultério com ela. E quando ele caiu em adultério, ele perdeu tudo isso, perdeu a alegria da salvação, o Espírito Santo se afastou, ele se endureceu, mas depois ele foi exortado pelo profeta Natã, se arrependeu e ele ora, Senhor, cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito reto, Senhor. Não retira de mim o teu Espírito Santo. Não me lance fora da tua presença. Torna a mim, Senhor, devolve-me a alegria da salvação que eu perdi quando eu pequei. Nós temos, irmãos, a alegria da salvação que é comunicada, derramada dentro de nós através do Espírito Santo. Essa alegria da salvação é a alegria que o mundo não pode dar. É a alegria que os prazeres humanos não podem dar. Que nenhum meio, nem a riqueza, nem os bens materiais pode dar esta alegria da salvação. Porque ela advém da salvação. Se você é salvo, você sente no seu coração o gozo, a alegria de ser salvo. E o interessante é que quem tem a alegria da salvação, irmãos, isso independe da circunstância. Se a geladeira está cheia, ele está alegre. Se está vazia, ele está alegre. Se está na escassez, ele está cantando. Eu ouvi um testemunho uma época
de um irmão pobre e morava em frente a um condomínio de luxo, né? De gente rica. Ele morava numa casinha bem simples à frente. E todo dia um homem rico descia do seu condomínio e passava em frente à casinha daquele irmão crente mais pobre. E ele estava sempre cantando, louvando e glorificando a Deus. E um dia aquele homem rico se aproximou daquele irmão pobre e disse: olha, rapaz, todas as vezes que eu passo por aqui, você está cantando, está alegre, e você não tem dinheiro, não tem uma casa boa, é humilde. Eu sou rico e não tenho essa alegria que você tem. Qual é o segredo? Ele disse: essa alegria é porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Essa alegria é porque eu tenho certeza que eu não tenho uma mansão aqui, eu não tenho dinheiro aqui, mas eu tenho uma mansão eterna me esperando lá no céu. Talvez aquele homem rico não entendeu, irmãos, mas nós entendemos. A alegria que nós temos, a alegria da salvação, é a alegria que o mundo não tem e não pode dar. Porque essa alegria só vem para aqueles que receberam a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Se você é salvo, existem algumas coisas que te dão a certeza da salvação. Primeiro, a alegria da salvação. Se você sente essa alegria, é uma confirmação de que você é salvo. Segundo, a segunda coisa que confirma que você é salvo, sabe qual é? O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Isso te dá certeza da salvação. Então tenha cuidado para que o inimigo não tire de você a alegria da salvação. Essa alegria que só Jesus Cristo pode dar ao crente salvo. Agora, a quarta coisa que o inimigo quer tirar do crente. Vamos recapitular agora, irmãos, qual foi a primeira coisa que eu citei aqui? A fé. A segunda coisa? O Espírito Santo. A terceira? A alegria da salvação. Veja que tudo está conectado, né? Tudo um depende do outro. Isso é importante sabermos, irmãos. A quarta coisa que o inimigo quer tirar do crente, irmãos, e aqui também é importante, o amor. Nós vivemos em um mundo, irmão, de indiferença. Indiferente, né? Um mundo de frieza espiritual e social. Um mundo em que tudo é relativo. Um mundo em que tudo é líquido, né? Já viu falar da cultura líquida, né? Tudo é líquido, maleável, nada é mais sólido. Um mundo onde os padrões morais têm se corrompido, onde a ética tem sido investida, e o amor vai se esfriando. Isso é bíblico. Mateus capítulo 24, verso 12 e 13 diz o quê? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Ainda bem que é de muitos, não é de todos, né? Ainda bem que é de muitos, não é de todos, porque se fosse de todos, irmãos. Agora temos que ter cuidado, sabe para quê? Para não estarmos entre esses muitos. Porque todos nós e qualquer um de nós corremos o risco de estar entre esses muitos. O amor de muitos esfriará. Qual é a razão para que o amor de muitos se esfrie, irmãos? A multiplicação da iniquidade. E nunca se viu uma época em que a iniquidade se multiplica como o século 21, como os nossos dias atuais. Tantas ideologias, tantas coisas que têm sido criadas, irmãos, que parece até que não é verdade. Estão criando tantas coisas para tirar do coração do crente Deus e a sua palavra, e para confundir a identidade do ser humano, e para ele perder a sua identidade com Deus, que se não tivermos cuidado, de repente não iremos saber nem quem nós somos. Porque tem gente que não sabe de onde veio, quem é e nem para onde está indo. Agora nós sabemos de onde viemos, sabemos quem somos e sabemos para onde estamos indo. E mais do que isso, sabemos porque estamos aqui nessa terra. Sabemos sim. E sabemos que estamos aqui só de quê, irmão? De passagem. Eu não sei se foi Paulo ou foi Pedro que falou
que nós somos nessa terra o quê? Forasteiros e peregrinos. A nossa cidade não é aqui. Não temos cidade permanente aqui. A nossa cidade é os céus. Aí eu lembrei de um texto agora, eu acho que é Filipenses 3:21. Lê para nós aí, presbítero Cleiton. Se eu salvo engano, se eu não estiver enganado, mas eu lembrei desse texto agora. Vê que texto bonito esse texto aí. Filipenses 3:21. Que transformará o nosso corpo de humildade. Lê, começa do 20. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Quem escreveu essas palavras? Foi o que ele disse? Mas, esse mais é de verbo ou é de contraste? Sem o i. De contraste, né? Mas, se referindo a algo que veio antes, que veio no contexto anterior, né? Mas a nossa cidade, ou a nossa pátria está onde? Nos céus. De onde aguardamos quem? Significa que nesse momento ele está lá, nessa pátria, nessa cidade. Mas nós aguardamos a vinda dele, e quando ele vier, vai transformar o nosso corpo abatido, vulnerável, corrupto, em um corpo glorioso e nos levará para estar com ele. E sabendo dessa verdade, o inimigo vai fazer de tudo para esfriar o nosso amor. O amor a Deus, o amor à palavra, o amor à verdade, o amor ao próximo. Então o inimigo vai fazer de tudo para apagar do seu coração o amor a Deus, a palavra, a verdade e ao próximo. Que é que eu não lembro agora o texto, mas eu sei que é no Evangelho que Jesus falou o quê? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, vai olhando na sequência, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Temos 4 coisas importantes aqui. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quando fala todo, é todo. Significa o quê? Que não pode existir no meu coração 2 amores. Não posso amar a Deus e a Mamon, né, que fala? As riquezas. Mamon. De toda a tua alma. Quando fala alma, está se falando de quê, irmão? Do centro de nossos sentimentos. Todo o nosso sentimento deve estar canalizado para amar a Deus. E com toda a tua força. Sabe o que significa? Que eu devo me esforçar para amar a Deus. Amar a Deus exige o quê? Esforço, irmãos. Assim como amar a esposa, amar o marido, não é verdade? Exige esforço. Ou não? Quem é que não se esforça para amar o seu marido ou a sua esposa? Por todo o defeito que tem, todos nós, né? Se não se esforçar, não ama não, irmãos. Naquele dia que a esposa está chata e pronto. Então tem que haver esforço. Em relação a Deus é a mesma coisa. Temos que nos esforçar para amar a Deus. Coração, alma, força e ver outra coisa. Qual a 4ª coisa aqui? E de todo o teu entendimento. Sabe o que significa? Com o teu intelecto, com a tua razão, com o teu saber. Amar a Deus com o teu cognitivo. Quase que a palavra não sai. Né? Amar a Deus também com sabedoria, com intelecto. Amor inteligente. Amor inteligente. O que é amor inteligente? Você ama, sabe a quem está amando e por que está amando. Você ama, sabe quem está amando e por que está amando. Isso é amor inteligente. Não é um amor cego. Primeiro você ama ele porque ele te amou. É Bíblia. Você ama ele porque ele te amou primeiro. Não foi nós que o amamos primeiro, irmãos. Foi ele quem nos amou primeiro. E por isso nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. E o inimigo vai lutar para tirar do seu coração esse amor que é extraordinário. E falar em amor, deixa eu ver se eu lembro aqui, acho que é Romanos 8:5 ou 5:8. Lê para nós, presbítero Cleiton, mais uma vez, por gentileza. Romanos, veja uma prova de amor tremenda aí. Romanos, acho que é 8:5 ou 5:8. E fala de amor. 5:8, irmãos. Mas Deus prova o seu amor
para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que texto lindo. Eu particularmente sou apaixonado por esse versículo. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Não é assim que está lá? Lê de novo que eu esqueci. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda bonzinhos, santos. Não, irmãos, pecadores. Quem éramos nós? Pecadores. Jesus é a expressão exata do amor de Deus. A expressão máxima. Eu e você éramos pecadores. Sabe o que eu e você merecíamos? A morte, a condenação eterna. Mas Ele olhou para nós e se apaixonou por nós. E aí, quando eu falo apaixonar, não é no sentido vulgar, não, tá, irmãos? E se apaixonou. E Ele provou esse amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta é a maior prova de amor que alguém pode dar por outro. E Ele fez isso, deu seu Filho para morrer por nós. Aí o que nós temos que fazer para provar que o amamos? Colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida, irmão. Ele tem que ser prioridade. E quantas vezes nós colocamos a internet, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, não sei o que mais, horas e horas perdemos às vezes com isso. Mas não temos um tempinho para nos relacionar com Deus na oração. Isso é importante, Mas vamos lá para fechar, que o tempo está acabando. Então nós temos que ter cuidado para que o diabo não tire de nosso coração é a quarta coisa, irmãos, o amor. E aí tem uma descrição de Paulo sobre o amor na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, Versículo 1 a seguir, que ele fala do amor de maneira magistral, irmãos. Ele disse que o amor tudo sofre, tudo suporta, Tudo crê. Ele dá as características do amor. E ele fala mais, ele fala: se eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, se eu desse o meu corpo para ser queimado, se eu distribuísse toda a minha riqueza e não tivesse amor, nada disso valeria. É possível fazermos algumas coisas sem amor, mas não tem valor. O que tem valor é aquilo que nós fazemos por amor. Até subir no altar para pregar, ensinar, é por amor. Sair para evangelizar, por amor. Para visitar alguém, por amor. Para dar uma cesta básica a alguém, por amor. Para aconselhar alguém, por amor. Vai cantar para o Senhor, por amor. A igreja lá de Éfeso, lembra? Lembra-te de onde caíste, E volta ao teu primeiro. Aquela igreja, eu já preguei aqui na festa de atividade do 43º ano da festa da igreja, eu preguei sobre isso, O amor que aquela igreja tinha foi se esfriando. Ele falou: olha, lembra onde você caiu e volta ao teu primeiro amor. Então, temos que ter cuidado, porque podemos perder esse amor que foi derramado em nossos corações. E agora aí, quinto e último, para a gente finalizar agora. Quem está entendendo a palavra, diga amém. A outra coisa que nós devemos guardar, e o diabo quer tirar de nós, sabe o que, irmãos? A palavra. A palavra. Isso aqui, o querigma de Deus. A mente de Deus. A voz de Deus. O coração de Deus. A verdade absoluta, inerrante e infalível. A palavra. O inimigo quer tirar de nós a palavra. Aí eu vou só resumir agora. Salmo 119, versículo 11 diz o quê? Que é o que o salmista diz lá? Guardei, ou escondi, o verbo pode ser guardei ou escondi, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Onde ele guardou a palavra, irmão? No coração, no seu interior, para não pecar contra Deus. O inimigo quer tirar de nós a palavra, sabe por quê? Vamos ler só um texto agora e vou finalizar. Presbítero, lê para nós de novo, por favor. Hebreus 4:12. Presta bem atenção nessa leitura agora, irmãos. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes,
e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O que é a palavra de Deus? Olha, o escritor Hebreus dá uma definição do que é a palavra. Não sei se você prestou atenção nos detalhes. Eu vou finalizar aqui agora. Porque a palavra de Deus, de quem é a palavra? Ele não diz assim, porque a minha palavra, a palavra de Paulo, a palavra de Pedro, a palavra é de Deus. Primeiro, ela é viva. Ela é viva. Se ela é viva, significa o quê? Que aqueles que a ouvem, recebem vida. A palavra tem vida, irmãos. E quando nós ouvimos a palavra, recebemos vida. É por isso que o diabo quer que os crentes não escutem a palavra, irmãos. Porque a palavra gera vida. Paramos para ouvir tantas coisas, às vezes não paramos para ouvir a palavra, para meditar a palavra, para ter prazer na palavra. Salmo 1, verso 2. Diz o quê? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Foi o que Deus falou para Josué, no capítulo 1. Não te desvie do livro dessa lei, nem para a esquerda e nem para a direita. Se mantém firme na palavra, porque a palavra é viva e ela gera vida. Segundo, a palavra é eficaz. A segunda qualidade da palavra, ela é o quê? Eficaz. Vou correr aqui que o tempo está acabando. E mais penetrante do que espada alguma de dois, mais penetrante. Onde é que a alma penetra? A alma penetra, irmãos, onde a ciência médica não pode penetrar. A palavra penetra, né? Onde o bisturi do médico não pode ir. Onde a filosofia não pode ir. Onde a ciência humana não pode penetrar. A palavra penetra. Onde, pastor? Vamos lá. A palavra é como espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito. A ciência não sabe onde fica a divisão da alma e do espírito, mas a palavra sabe. Isso aqui é bonito, né? A palavra penetra, irmãos, e entra bem na divisão da alma e do espírito. Existe uma divisão que só a palavra entra lá. Pode. Fique à vontade, pastor, pode ler. Paz do Senhor para a igreja. Eu estou estudando essa Bíblia aqui, e a Bíblia é a mensagem. O Senhor falou em bisturi, não falou? Diz assim: tudo que Deus diz é sério, o que Ele diz acontece. Sua poderosa palavra é aguda como bisturi, capaz de cortar tudo, seja dúvida, seja desculpa, mantendo-nos abertos para ouvir e obedecer. Nada nem ninguém está fora do alcance da palavra de Deus. Não se pode fugir dela. Não há como. Merece um glória esse Deus, não merece, irmãos? Dá um glória para ele aí bonito, irmãos. É a palavra, irmãos. E eu finalizo aqui agora. E mais do que isso, ela vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir o que, irmãos? Os pensamentos e intenções do coração do homem. A palavra faz isso. Glória a Deus pela palavra. Então, irmãos, vigie, seja zeloso, diligente, pratique a palavra, resista ao inimigo e você vai ser vitorioso. E ele não vai tirar de você essas verdades. Que Deus abençoe.